Lembrei de você na TV, um programa diferente para gente diferente. Agora estou aqui no Hospital HGO, Hospital Ortopédico Geral, HGO. Estou aqui no gabinete aqui com o Dr. Paulo Elifas, ou Elifas Paulo, como alguém já conhece. Nós tivemos o outro programa, agora nós estamos no segundo programa, já aqui no hospital. E a Marileia, lá do Citracom, faz uma pergunta, doutor. O que causa intoxicação no fígado? Se é a má alimentação ou uso inadequado de remédios? A intoxicação hepática do fígado, ela é causada só com substâncias tóxicas, né, como álcool, como venenos inalatórios, venenos que a pessoa possa deglutir. Normalmente, os alimentos não causam intoxicação, a não ser que seja um alimento contaminado, né, estragado. O que causa, a grande causa de intoxicação no fígado, que a pessoa adquire por sua própria vontade, é o uso abusivo de álcool e permanente. A pessoa todos os dias bebendo, ingerindo álcool, provavelmente ela vai fazer uma cirrose hepática a curto, ou a médio ou a longo prazo. Ela vai ser realmente portadora de uma doença hepática causada por ingestão de algum alimento. Doutor, ela faz uma pergunta de uma outra coisa que ela está tendo problema, e eu li a pergunta, nem sei dizer mesmo na medicina o que é refluxo. O que se fala sobre refluxo é que é uma doença que está relacionada à saída do conteúdo gástrico para o esôfago, atingindo até a garganta. Isso é que se denomina refluxo. Nós temos o refluxo nas crianças recém-nascidas, que é um refluxo quase que fisiológico. Algumas crianças já têm um refluxo mais intenso que precisam medicadas, mas a maioria delas tem refluxo porque tem um esôfago muito curto, então elas têm um refluxo mais constante, sem ser uma doença grave. E tem as crianças que já têm um refluxo, que é uma situação grave e que vai persistir pelo resto da vida dela. A grande causa de refluxo é a hérnia de hiato. E uma falta do esfíncter, que é um músculo que contrai entre o estômago e o esôfago. E no final do esôfago, esse músculo é responsável para conter o alimento que vem do estômago, que ele suba até o esôfago e a garganta. Quando esse músculo, que é uma válvula, ela está enfraquecida por uma hérnia ou enfraquecida por uma razão qualquer, então há uma constante passagem do alimento que está no estômago, passando para o esôfago e indo para a garganta, causando doenças como bronquite, esofagite, asma. Tem crianças até que têm asma causado só pelo refluxo, ou adultos também, durante a noite fazem um refluxo mais intenso, então provoca bronquite crônica, e a pessoa fica tratando do pulmão, quando na realidade dela, a bronquite está relacionada com o problema do estômago dela, que está levando o alimento do estômago para a garganta, através do esôfago. E, ao longo do tempo, essa passagem de conteúdo do gástrico para o esôfago vai causando uma esofagite crônica, provocando úlceras, provocando até dificuldade para engolir, fechando o esôfago. A pessoa pode ficar com o esôfago estreita e não passa comida. Então é muito importante que as pessoas que têm refluxo, ou que pensam que têm refluxo, ou que têm sintomas relacionados ao refluxo, procurem o gastroenterologista para fazer endoscopias permanentes
permanentes e fazer tratamento e até, eventualmente, a cirurgias para a correção do problema. Doutor, eu quero agradecer a Marileia e fazer as perguntas. Ela fez uma referindo a ela, outra ao esposo dela, Marileia lá de Citracó. Nosso muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo podem fazer perguntas diretamente para o nosso telefone 8404-6688, o 9214-2424, ou nos lugares que a gente estiver passando, vocês também podem chamar a gente e entregar a pergunta. A gente faz ao doutor Paulo e também a doutora Fernanda, que logo mais no nosso programa vai ter uma entrevista com ela. Você assistiu Dr. Elifas Paulo da Silva. Na próxima semana, novos assuntos. Citracom, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala VIP. Citracom, Rua José do Patrocínio, número 1239, telefone 3441-5279, Cacoal, Rondônia. Existe uma fórmula exclusiva para você. Profórmula Farmácia de Manipulação. Essa sim valoriza sua confiança com qualidade, segurança e qualificação profissional. E para sua comodidade, entregamos a domicílio. Uma exclusiva seção de medicamentos naturais, suplementos, light diet e uma drogaria completa. Profórmula Farmácia de Manipulação. Rua Antônio Deodato Dursi, Centro, Cacoal. Fone 3441-6224. Hospital Geral e Ortopédico HGO. Vem aí, doutora Fernanda Natália Paulo da Silva, Clínica Geral. Pessoal do programa Lembrei de Você na TV. Eu estou aqui no Hospital Regional e Ortopédico HGO. Nós estamos na abertura de um quadro diferente no nosso programa, para gente diferente, falando com a doutora Fernanda, que hoje ela vai iniciar dando o preventivo da medicina, explicações sobre a medicina geral para vocês. Doutora Fernanda. Olá. E agora eu olho para onde? Para lá? Para você ou para ela? Para lá. E daí eu falo direto? Pode falar direto com você. Ah, tá. Bom dia, boa tarde, o que é? Bom dia. Bom dia? Bom dia. Então, Jota, nós estamos aqui, te pedi para falar um pouquinho sobre a medicina preventiva, né, que é uma medicina que é pouco falada. Muitas vezes a gente se preocupa muito em ir no médico quando a gente já está sentindo alguma coisa, né? Então, a importância de você estar procurando médico antes mesmo de estar sentindo um sintoma assim que seja... Ixi, pode parar que eu não consegui. Não está saindo o som? Não, essa parte corta. Aí você pode entrar já no tema? No tema. Uhum. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dores de cabeça. Muitos de nós, principalmente nós mulheres, temos muitas dores de cabeça, né? A popular, a gente chama de dor de cabeça, muita gente chama de enxaqueca. Mas hoje, na medicina, existem mais ou menos uns 300 tipos de dores de cabeça. As cefaleias, né? Em termos médicos. Então, e a importância do paciente estar procurando o médico para poder estar diagnosticando esse tipo de cefaleia é primordial para que essa pessoa possa viver uma qualidade de vida melhor, porque cada tipo de cefaleia, dor de cabeça, tem o seu tipo de tratamento. Então, nós sabemos que
que têm algumas dores de cabeça que são primárias, outras são secundárias. E muitas vezes as pessoas não sabem distinguir esses tipos de dores de cabeça. Muitas vezes acaba indo no pronto-socorro por conta dessas dores, perdem dias de serviço, né? Então, e hoje em dia se fala muito em tratamento preventivo. Então, a importância de você tratar essa dor de cabeça para que você não tenha essas crises, né? As crises de enxaqueca, que a maioria acomete as mulheres hoje, né? Mas também acomete tanto homens como crianças. E muitas vezes as crianças passa batido por conta de que a criança está com dor de cabeça, leva no oftalmologista, acha que é uma dor de ouvido, uma sinusite. Então, a importância também tem que dar importância à criança quando se queixa de dor de cabeça. Existem inúmeros medicamentos que podem ser usados, né? Muita gente acaba se questionando, porque às vezes sai do consultório com um medicamento. O doutor me passou um medicamento para pressão alta, e como que esse medicamento vai me ajudar na dor de cabeça? Na verdade, na medicina a gente acaba usando ou medicamentos que são usados para outros tratamentos e acaba sendo usado e tem outros benefícios, né? Acaba ajudando em outros benefícios, como nas dores de cabeça. Doutora, hoje é o nosso primeiro dia aqui. Eu quero lhe fazer uma pergunta, porque às vezes a dona de casa compra remédios, comprimidos, e sobra alguns comprimidos. E guarda aqueles comprimidos lá, e depois, quando aparece uma outra enfermidade parecida com aquela, ela pega e dá aqueles comprimidos para a criança, sem passar pelo médico. Eu gostaria que a doutora nos dissesse para os nossos telespectadores qual o perigo que ocorre esse tratamento que a pessoa faz em casa sem passar pelo médico. Existe, até inclusive eu ia falar sobre isso, porque até na dor de cabeça, existe uma dor de cabeça que é causada pelo uso abusivo de medicamentos analgésicos. Então a pessoa acaba não indo no médico para tratar aquele problema e causa um problema secundário ao uso inadequado do medicamento. Então, quando você tem medicamentos em casa, lógico, um analgésico, se você usar 2, 3 vezes na semana, até 2 ou 3 vezes é considerável permitido, né? Mas, além disso, é uma indicação de procurar um médico para pesquisar, para poder ser avaliado, fazer um exame clínico para poder ver o que é a causa mesmo. Outro grande problema de uso de medicamentos sem prescrição médica é de você mascarar uma doença. Você acaba mascarando, né, os sintomas, a pessoa está sentindo um tipo de dor, acaba tomando medicação em casa, aquilo resolve por alguns dias e quando realmente chega ao médico, chega com outros sintomas ou até com um prognóstico pior da doença. Então, acaba sendo prejudicial à saúde mesmo, fazer esse tipo de automedicação. E o que se fala muito mesmo nesse âmbito de dores de cabeça, que acomete muito, é esse uso abusivo de analgésico. Então, as pessoas acabam usando muito medicamento para dor e acaba fazendo com que ela tenha esse tipo de doença, que é uma doença que é difícil de tratar. Muitas vezes a pessoa não consegue ficar livre de medicamentos e às vezes até por parte do médico e essa relação do médico-paciente fica difícil porque a pessoa está tão viciada nos medicamentos que ela não consegue deixar de usar e troca medicamento, então tem que ter esse acompanhamento médico. Doutora Fernanda, tem um assunto dois assuntos. Um deles,
Por exemplo, a senhora faz uma receita, tantos comprimidos de 6 em 6 horas, ou 2 vezes por dia, de 12 em 12, ou de 8 em 8 horas, e o paciente acha que ele deve tomar, ao invés de um comprimido, 2 ou 3, para apressar o tratamento. A gente gostaria de saber qual é o risco que ocorre o paciente fazendo isso. Certo. O medicamento ele é prescrito conforme estudo baseado em evidências clínicas. Então é feito um estudo, o medicamento é feito um estudo para tratar aquela doença, e a quantidade e o horário que ele deve ser tomado é baseado nisso. Então, se ele toma mais ou toma menos, o tratamento não vai ter o mesmo resultado, né? Então, e tem alguns outros medicamentos que provocam efeitos colaterais. Aí vai te dar problema no estômago, vai dar problema no intestino. Às vezes um medicamento que é cardiológico vai dar uma patologia cardiológica. Então, cada medicamento tem os seus efeitos adversos. Então, se você tomar mais, você vai provocar mais isso. E se você tomar menos, você não vai ter o resultado do tratamento que o médico propôs na hora que ele prescreve naquela receituário. Gente, o nosso assunto aqui é longo e nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui no programa. Lembrei de você na TV, mas a pergunta, para finalizar, na próxima semana você vai acompanhar a doutora dando mais dicas para você para a sua saúde. Caso você sinta qualquer coisa do seu filho, procure um médico. A procurar o médico, aqui no HGO, a doutora Fernanda. A doutora Fernanda tinha um caso que hoje o maior comércio, e alguns honestos, na maioria desonestamente, são as farmácias que chegam com a tua receita lá, o paciente, e ele não tem aquele medicamento, mas fala para o paciente, não, mas nós temos um aqui, é igualzinho, é de outro laboratório, mas é igualzinho. Eu gostaria que, para finalizar, a senhora comentasse sobre esse assunto. Certo. Isso é um fato que ocorre muito. A gente prescreve um medicamento, o paciente vai na farmácia e o medicamento não tem, e o farmacêutico ou o balconista, né, a pessoa que está ali na frente, ele acaba trocando por conta da venda, né, porque o objetivo da farmácia é vender, né. Mas o objetivo do médico, a princípio, quando ele prescreve aquele medicamento, é porque ele tem conhecimento daquele medicamento, muitas vezes dos efeitos colaterais e do resultado, da posologia. Então, quando o médico prescreve, ele tem conhecimento em relação a isso. E ele também relaciona o uso do medicamento com o tipo de paciente que ele foi avaliado. Então, eu acho que não é ético o que é feito em relação ao farmacêutico de trocar a medicação, porque você está prescrevendo, né? Então, não. E o paciente, ele também como cliente ali na farmácia, ele tem o dever de exigir os seus direitos, de fazer com que seja vendido o medicamento prescrito. E é dever da população também questionar na hora que for feito isso no balcão, né? E não aceitar isso, que vai interferir no resultado final. E o pior de tudo é que toma um remédio que não é prescrito pelo médico, vem os efeitos colaterais, e aí o paciente já corre aquele risco de falar, o remédio que o médico passou para mim fez mal e não fez efeito, sendo que ele usou um outro indicado por um balconista, porque tem farmacêutico na farmácia também formado, mas tem os balconistas também, e até comissionados. Pode concluir, doutora.
Então, assim, eu acho assim que na medicina preventiva, o mais importante é o paciente ter esse contato com o médico ou com o profissional de saúde, né? Estar conversando com a unidade básica de saúde, com os profissionais, né, da unidade básica de saúde, também da comunidade, que ajuda muito. Hoje, o grande objetivo da medicina é a prevenção, né, das doenças, e para isso a população tem que estar em contato com o médico com mais frequência. Você assistiu Doutora Fernanda Natália Paulo da Silva. Na próxima semana, novos assuntos.